Santo, dá-me a força necessária para responder a todos os teus apelos. A força da fé que adere ao Senhor como à verdade em pessoa. A força da esperança que confia plenamente na vitória do Senhor sobre a morte. A força do amor que não recua diante de nenhum obstáculo para atingir o ser amado. A força da generosidade que não se deixa travar pelas barreiras do egoísmo, dos apegos, dos afetos desordenados. A força da sinceridade que recusa abrigar-se por detrás de uma fachada e só quer agir na claridade de Deus. A força da pureza que integra instintos e paixões e guarda no amor o primado do espiritual. A força da fidelidade que persevera através de todas as lutas na adesão àquele que se fez radicalmente solidário com todos os crucificados da história. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora da Estrada, Santo Inácio Peregrino, Então, hoje, na parte da tarde, vai ser um pouco diferente. Não tem assim especificamente um tempo de contemplação. É uma tarde de silêncio, de luto, com Maria. O texto ignaciano nos coloca na casa de Maria, nesse momento que ela está vivendo esse luto pela morte do seu filho. Então seria como que se fosse o sábado santo. Muitas vezes na liturgia cristã nós passamos da sexta-feira santa, a morte de Jesus, o sepultamento, e já pulamos para o domingo da ressurreição. E esquecemos que grande parte da nossa vida é constituída de sábados, sábado santo. Então essa tarde poderia ser assim um pouco esse sábado santo. Jesus morreu, foi sepultado, a terra o acolhe, por isso a terra também ela é cristificada. Tem um poeta que diz, uma expressão interessante, é que Deus se fez terra para fazê-la céu. Então Deus é enterrado, como uma semente, e por isso que a partir das profundezas da terra que vai brotar essa nova vida da ressurreição. Então Jesus foi acolhido pela terra no nascimento, nós estamos dentro de uma gruta, no seio da terra, e vai ser sepultado no ventre da terra. Então, este sábado santo é um sábado que também nos convida a considerar sobre o nosso ser mortal. Nós somos seres mortais? Eu acho que sim, Espero que seja claro isso. Mas para o ser humano pós-moderno parece que isso não está presente no horizonte. A gente acha que é eterno, é imortal. Então, inclusive, a própria morte, a morte é escondida. Tem os lugares, as capelas, os cemitérios, onde os mortos são levados. No interior ele se conserva, no velório, nas casas. Então a criança cresce ali, em contato com a morte, percebendo como algo natural. Tudo nasce, desenvolve e tem o momento da morte. E por isso que, de fato, a morte acaba sendo assim, dramática, gera um medo tremendo, uma angústia. E eu creio que a consideração da morte, o sepultamento de Jesus, também nos deveria ajudar a rezar e considerar sobre também o nosso ser mortal. Nós passamos por contínuas mortes. O nosso nascimento é uma morte. Durante 9 meses estamos no ventre da mãe, com toda a segurança. Mas depois de 9 meses, esse lugar, esse espaço fica apertado. É preciso passar por uma morte. E o nascimento é uma morte.
E aí, então, a pessoa vem para esse espaço mais amplo. E assim, vamos passando por sucessivas mortes. Mortes físicas, porque a cada 7 anos o nosso corpo não é mais o mesmo. Nós trocamos todas as células. Morremos. Né? Mortes existenciais, mortes espirituais, mortes relacionais, são mortes, diferentes mortes. E aqui então que entra a perspectiva da fé cristã, né, no sentido que essa morte sempre implica um passo para uma amplitude, para a plenitude. Passamos, né, desde o ventre materno, de um espaço estreito para um espaço mais amplo, e a morte também significa mergulhar na imensidão do amor de Deus. Né? A expressão hebraica, né, a concepção bíblica, é que Deus, quando criou o ser humano, ele soprou. Né? Soprou nas narinas do ser humano para ser vivente. Para o judeu, a morte significa que este sopro retorna para a sua fonte. Deus aspira o ser humano para dentro dele. Então a morte, da perspectiva cristã, é um mergulho, né, no coração de Deus. E aí então, quer dizer, como a fé cristã, né, a partir da experiência bíblica e no encontro com a morte de Jesus, se trata também de iluminar, né, as nossas contínuas mortes, né, até essa grande morte que é essa travessia. Né. Tem um rabino, não sei se ele fala que a morte é como um barco, né, no mar. Então, para aqueles que estão do lado de cá, o barco vai se afastando até desaparecer, né, no horizonte. Para os que estão do outro lado, o barco está chegando. Né? Então, essa é a perspectiva, né? Para nós, né, a impressão que se tem é que a morte, que a pessoa está indo, né? Mas para os outros do outro lado da morte, né? Quer dizer, a pessoa está chegando. Né? Então, por que esta visão, né? E aí, então, hoje na parte da tarde, é isso, né? Trazer esta realidade, né? Nosso contexto, né? Eu dizia, né? Acaba escondendo, né? A morte, né? Sobretudo mais para o pessoal mais jovem, né? Parece que a morte não existe, né? Para nós, a juventude mais acumulada, né? A morte está logo ali, né? Na frente, né? Então, se trata então também dessa de viver esse gesto de doação, de entrega, né? Jesus viveu uma morte violenta, porque foi, né, uma morte imposta. Claro que Jesus iria morrer, né? Se a sua mensagem fosse aceita, ele morreria, né? Naquele tempo, claro, a pessoa não passava de 50 anos, né? Ele morreria, bem idoso, né? Não sei, com Alzheimer, alguma coisa assim. Mas ele morreu em plena juventude, né? Foi uma morte violenta, né? A consequência da opção que ele fez. Né? Então ele não foi idoso, né? Não passou por essa experiência de ser idoso. Então também na parte da tarde se lembra isso, esse grande silêncio, e aí quem quiser na sua contemplação se situar junto com Maria, né? Ela que é mãe e acho que no seu instinto materno ela dizia exatamente no seu interior: não, a morte do meu filho terminou aí na cruz, não. Tem algo surpreendente que vai surgir. Né? Claro que ele era do luto, do adulto, né? A morte do seu filho. Mas é alguém que, nesse instinto materno, certamente ela vislumbrou, né, a possibilidade da ressurreição. Né? Também quem quiser pode ir lá na cripta, né, da igreja, né, tem vários que, né, são sepultados, são pessoas que deixaram suas marcas. Então é interessante que a consideração da morte não fala dela mesma, da morte. A morte fala da vida. Como é que eu estou vivendo? Depende de como, né, de como eu vivo, eu vou me situar diante da morte. Então muitas vezes as pessoas ficam desesperadas diante da morte porque estão vivendo mal. Nesse sentido. Estão vivendo, né, fechados, violentos. Então é claro que... Né, e nós conhecemos, sabemos, né, tivemos experiência de encontros com pessoas que estavam já no finalzinho, agonizando, né, nos últimos suspiros, e pessoas serenas,
tranquilas, né? Fizeram uma passagem tranquila. Por quê? Porque viveram intensamente, né? Viveram carregadas de vida, né? Então, esse salto para a imensidão fica tranquilo, né? Eu vou ler aqui um texto de um professor, que o pessoal da Universidade de Belo Horizonte conhece muito bem, né? Ele trabalhou em Loyola há vários anos. Ele fez o retiro de 30 dias e ele tinha passado por uma experiência de quase morte. Ele teve um infarto, né, aos 33 anos. E aquilo foi um terror para ele, né? Imagina, para a juventude, né? E sempre, né, o medo da morte, né? Depois que ele saiu, né, conseguiu se recuperar um pouco, né? Até hoje da Bíblia, ele recuperou bem. Isso já tem mais de 30 anos. Então, então ele fez um texto, que é como um testamento. Quer dizer, então, como vencer o medo da morte? Fazendo, acho que isso. Quem quiser, depois, no final da tarde, fazer um testamento, pode fazer. No sentido, né, de se colocar diante dessa realidade humana, né? Que faz parte do ritmo biológico, né, de toda a natureza, de toda a criação, todos nós, né? Então, na morte com Jesus, né, ele mergulhou nas profundezas da criação, né? Foi sepultado, foi enterrado e foi em sintonia com toda a criação. Então, também com Jesus, né, fazer essa experiência. Então, antes de entregar o texto para o motivador, para a oração, eu notei essa pequena crônica, que é muito interessante. Diz assim: eu tinha 33 anos quando pensei ter chegado a minha hora. Foi assim, num susto. Dormi na minha cama e acordei numa UTI, sem aviso prévio, sem sintomas, um infarto agudo, bloqueio total da coronária direita, prognóstico sombrio. Se naquele dia em que saí da UTI, alguém me dissesse que eu teria, com certeza, mais um ano de vida, eu agradeceria. É que um dos fantasmas que nos assombram numa UTI é o medo de morrer e não ter tempo de acertar as coisas, pedir os perdões devidos, dizer eu te amo às pessoas que a gente ama em silêncio, fazer, quem sabe, aquela viagem sempre adiada, comprar uma bela casa e financiá-la em 30 anos a prestação, com aquela cláusula de que, em caso de morte, do mutuário, o imóvel fica quitado. Um ano seria mais que suficiente para deixar tudo organizado, pois 35 anos já se passaram. E assim, sem perceber, tenho vivido melhor e mais intensamente que antes. Tenho buscado amar mais e melhor. Tenho tentado ser mais paciente, tolerante, compreensivo, inclusive comigo mesmo. Tenho relativizado a importância de muitas coisas e valorizado outras que antes passavam quase despercebidas. A vida tem sido muito boa e até me esqueci daqueles tempos de sustos e medos, onde uma dor na unha do pé me levava para o plantão de pronto-socorro, suando e com o coração disparado. Mas alguns momentos, datas ou certos acontecimentos têm o dom de remexer na memória e trazer lá do fundo lembranças de medos indesejáveis. E a ideia da morte, sorrateira, cruza de novo o meu caminho. Tento me livrar dessas lembranças e imagens incômodas, mas é inútil. A gente não controla os pensamentos, assim como não se pode evitar certos problemas. O máximo que podemos fazer é aprender a lidar com eles. Resolvi então enfrentar o fantasma. Levei a fantasia fúnebre às últimas consequências e me vi, livre e conscientemente, elaborando uma espécie de testamento para quando chegar a minha hora. Cheguei às seguintes conclusões. Quando chegar a minha hora, não quero choros desesperados. Lágrimas tímidas, ternas, silenciosas serão bem-vindas. Elas devem ser expressão de uma saudade previamente consolada pela certeza de que logo, logo serei uma lembrança gostosa, amena e alegre. Quando chegar a minha hora, não quero discursos ou palavras de despedida. Afinal, já estaremos juntos na eternidade. Se quiserem, deixe num canto algumas cópias do que escrevi ao longo da vida, falando das coisas que gostei e das pessoas que amei. Quando chegar a minha hora, que alguém se lembre de colocar para tocar uma música suave,
O CD Ad Eterno, de Geraldo Viana e da Graziela Cruz, é uma boa pedida. Poemas de Adélia Prado seriam também muito bem-vindos. Quando chegar a minha hora, dispensem, por favor, as tradicionais coroas de flores. São caras e secam muito rápido. Deixem as flores viverem onde estão plantadas. Afinal, para que causar uma morte? Afinal, como dizem, para que, por causa de uma morte, causar tantas outras? Além do mais, sou alérgico a pólen. Quando chegar a minha hora, se o velório tiver que atravessar uma madrugada, os heróis da resistência que ficarem noite adentro podem, depois da meia-noite, afastar-se um pouco, relaxar, formar aquelas rodinhas, aonde devagarinho vai se estabelecendo uma descontração maior. Então alguém conta um caos, outro leva uma piada e a noite fica mais leve, mais fácil de levar. Eu estarei tão atento quanto possível, rindo com vocês e atualizando meu repertório. Afinal, uma eternidade me espera e vou precisar de assunto para divertir os santos. Quando chegar a minha hora, quero uma bela Eucaristia. Os padres, meus amigos, que puderem, estejam presentes. Celebrem comigo e com todos a ação de graças pela vida que terá sido certamente curta para agradecer tantas alegrias. Já escolhi até as músicas. Tu és minha vida, aprendendo a viver, tocando em frente, valente, e outras que falam de esperança e certeza da ressurreição. O Evangelho a ser lido é a parábola do Pai Misericordioso. Afinal, eu estarei voltando para a sua casa, já sentindo o cheiro do churrasco, com saudades antecipadas daquele abraço. Enfim, quero ser lembrado com suavidade. Nada de perda irreparável ou vazios traumáticos. Que sintam sim saudades de mim, mas sem excessos. E para todos uma certeza aprendida, independe da idade, o tamanho da vida. Toda a vida é inteira, se verdadeira. Ninguém vai cedo ou tarde. Simplesmente chega a hora em que queremos viver uma vida maior do que esta pode oferecer. Essa é a hora em que parecemos morrer, mas consolem-se. Podem até chorar um pouco, repito, sem excessos. Lembranças do que fui irão fluir. No vou me encontrar com aquele que é. Meu hoje, então, se vestirá de sempre. Nele estou. Então, alguém teve essa coragem de fazer esta relato, e aí se defrontar com essa realidade da morte, para que a partir da morte, dessa consideração, a vida possa ser vivida com mais intensidade. Essa vida é um dom que nós recebemos. Então, qual é o sentido? Para que vivemos? Então, inspirá-la, e cada vez mais, mas sempre a partir desse horizonte da morte. Então, acho que também essa tarde, tendo como presente o clima do Sábado Santo, talvez seria um pouco isso. Rezar, não precisa também fazer como alguns noviços uma vez fizeram, foram lá na cripta, e fizeram uma hora de oração dentro da gaveta. Precisa ser exagerado. Pior que um deles depois foi sair, e aí estava descendo uma irmã. Você pode ver o terror que essa irmã passou. As pernas saindo da gaveta.
Então, um pouco o clima dessa parte da tarde, né, que não tem assim um tempo específico, é uma grande oração, né, um momento, né, de se colocar diante da morte do próprio Jesus, né, onde ele, na sua morte, no seu sepultamento, ele se faz solidário com todos os mortos, ele mergulha na morte, né, para, a partir dessa profundeza da morte, fazer emergir uma nova vida. Então, é a radicalidade da encarnação de Jesus, né? Ele não só se encarnou, passou por cima da terra, né? Na sua vida pública, agora na sua morte e no seu sepultamento, ele vai descer até as raízes mais profundas da condição humana, da terra, da criação, né? Então, toda a terra, toda a criação foi também dignificada por este corpo que é enterrado. É enterrado, Deus é enterrado, e aí então nele, né, nesse seu sepultamento, todos, né, recebem dessa energia divina, dessa luz divina. O sepultamento de Jesus ilumina, né, os infernos, né, das condições, da condição humana, né? A morte, a solidão, né? Então ele se faz solidário, né? Então esse é o sentido do sábado santo, né? É um dia, né, dentro da liturgia cristã, podemos dizer que é um dia alitúrgico, porque não tem nenhuma celebração do sábado santo, tem Eucaristia, só à noite, né, com uma vigília pascal. Então é um dia de silêncio, um dia de escuta, é um dia onde não se tem razões. Muitas vezes nós queremos buscar explicação para tudo, né? Explicação da morte, como é que é a morte, como é que é a ressurreição, por que Deus silenciou, por que Deus deixou seu filho morrer. Todos nós queremos colocar questões, mas tem muitas situações que não tem assim, respostas imediatas. Pode ser que lá na frente. Então é preciso primeiro passar por um processo, né, de integração, né, de luto, de encontro com aquilo que é o mistério da realidade de todo ser vivo, né? A criação, a terra é um grande ser vivo, ela também passa por mortes, né? Então nós também, quer dizer, a morte nos integra nesse grande cenário, né? Nós vimos isso desde o primeiro fundamento, né? Nós não estamos diante da criação, da natureza, né? A natureza dentro de nós, né? Então há uma profunda conexão. Nós somos uma terra ambulante, uma terra que sente, que pensa, que ama, que canta, né? Porque carregamos todos os elementos físicos, químicos da terra dentro de nós, viemos da argila. Então eu não estou diante da terra, diante da criação, ela está dentro da gente, né? Então a morte, o sepultamento implica essa plena conexão. As duas terras se encontram, se interpenetram, se iluminam, né? Então essas duas grandes energias, a energia pessoal, a energia da grande criação, né, se encontram, né? E mais ainda, então aqui a partir da experiência cristã, né, um Deus que é enterrado, né, para tornar essa terra um grande céu, né? Nesse sentido, então tudo foi divinizado por esse enterramento, esse sepultamento, tudo é divinizado, tudo foi cristificado, toda a criação também ela é beneficiada por esse sepultamento, né? E a terra, então, ela acolhe o seu ventre, né? Então, se trata de entrar nesse fluxo, né? desse dia, né? Que é mais assim, marcado por esse silêncio, né? Um silêncio profundo, né? Os textos dos evangelhos falam da pedra que foi rolada, né? Na entrada do sepulcro foi rolada uma pedra, né? E ali então Jesus, né, mergulha, né, nas profundezas da criação e, né, enfim, da nossa própria realidade, né? Então é uma tarde para ser vivenciada, né, sem buscar assim, explicações, né, desse mistério. Né? E sobretudo também o Sábado Santo nos revela uma outra imagem de Deus, né? Talvez buscamos aquela imagem do Deus Todo-Poderoso, né? Forte, onipotente, né?
Mas aqui é um Deus que se enterra, né? Que desce aos extremos, porque toda a revelação bíblica sempre nos mostrou justamente isso, né? Já desde a criação, né? O Deus vai passear pelos jardins no final da tarde com nossos primeiros pais, né? Toda a história de salvação é uma descida, né? A encarnação, né? O Deus que se faz carne, que assume o nosso corpo, né? Dignifica o nosso corpo, a nossa carne, tudo é dignificado. E agora na morte e no sepultamento, toda a criação também ela recebe, né, essa presença divina. Então aqui essa imagem, uma nova imagem, uma imagem que é bíblica de Deus, que nós nem sempre estamos habituados a isso, porque a nossa concepção de um Deus assim, parece insensível e passivo, está lá para as alturas, né? E que não, né, que se revela como alguém frio diante do que acontece na terra. Não, isso não é o Deus de Jesus, né? O Deus de Jesus, o Pai também, quer dizer, mergulha nas profundezas, né, desta terra para poder então Ele, né, suscitar uma nova vida, né? Por isso que depois a gente vai falar um pouco da ressurreição como uma nova criação, um novo tempo, uma nova criação, tudo vai sendo iluminado e iluminado, mas reconstruído. Mas é preciso primeiro descer. Deus sempre desce. Essa é a imagem bíblica de Deus, né? Depois, bom, aí tem, descreve um pouco, né? Só como sugestão, como leitura, né? Você pode, esse roteiro pode ajudar, né? Mas aqui, então, seguindo a sugestão de São Inácio nos exercícios, né? Passar essa tarde, e aí então na casa de Nossa Senhora, lá no exercício 208, né? Ele nos situa ali, né? Para que fiquemos com Maria, compartilhando com ela desse momento de dor, né? Do seu luto, né? E ao mesmo tempo deixando-nos inspirar por ela, porque ela não está desesperada, né? Angustiada, ela tem aquela intuição, aquela certeza de que a morte do seu filho não vai ser o fim, né? E por isso que depois a gente vai ver, né, como também a primeira contemplação da ressurreição, aonde vai se dar? Na casa de Maria. Não tem isso na Bíblia, mas para Inácio isso é tão óbvio, mas tão óbvio, que os autores bíblicos não precisaram escrever isso, né? O primeiro relato de aparição é na casa, que é com a mãe, claro, né? Qual é a dúvida? Quem tem dúvida disso, né? Então ele coloca lá essa contemplação na casa de Maria, vivendo esse tempo do luto, então estávamos com ela, mas depois também com ela compartilharmos do momento da ressurreição, né? Marcos, então, aí dois textos, né? Marcos 15, 33 a 47, né? Fala desse, né, do sepultamento, né? O coração de Jesus atravessado, a lança, né? Porque ele não estava agonizando ainda, né? Então o golpe final, depois é sepultado, e ainda fala das mulheres que viram onde colocaram o corpo de Jesus, né? Então são elas que, né, subiram o Calvário, ficaram até o final de pé, viram onde colocaram o corpo, né? Porque isso depois vai ser importante, né? Porque depois elas serão as primeiras a encontrar a pedra rolada, mas, né, foi o sepulcro aberto, mas primeiro elas viram isso, né? Então aí está ali nesse texto também, João 19 também, né? A terra também acolhe o corpo de Jesus, né? E aí então talvez na hora, né, nessa grande oração, nessa quarta tarde, sem repetição, sem aplicação de sentidos, né, recordar os grandes silêncios da vida, né? Perdas, fracassos, crises, mortes, onde não há razões, não há uma lógica, mas no silêncio profundo algo novo começa a germinar, né? Então esse é o sentido da esperança cristã, né? No meio da morte, da dor, né, do luto, algo novo começa a brotar, a surgir, né? Então seria como que também pode ser uma grande repetição da paixão e morte de Jesus, né? Então esse momento, né, que se trata de entrar em sintonia, né, com aquela que mais amou, mais seguiu, né, mais se identificou com o seu filho Jesus Cristo, né, Maria, né? E aí também trazer um pouco isso, essa motivação para também
rezar, trazer essa realidade, né? Despertar essa consciência que nós somos seres mortais, que nós passamos por contínuas mortes, né? Pequenas mortes, mas que são todas elas, né, na perspectiva bíblica, sempre implicam um salto para algo maior, né? Então a morte nunca é destruição, né, anulação, não, é sempre um salto, possibilita um salto para uma experiência maior, né? Então também se colocar diante dessa realidade, né, humana, natural, né, sem angústia e sem medo, né? E não nos deixar envolver por todo esse contexto nosso que tem medo, né, e afasta, tentar apagar todo sinal de morte. No fundo está anulando uma dimensão, né, que é da própria condição humana, né? Se o próprio Jesus passou pela morte, né? Então todos nós passamos por mortes contínuas até a grande morte, no sentido de uma grande travessia, né? O salto, né, para a imensidão do amor de Deus, o retorno, né, para o grande coração de Deus. Então é uma tarde mais serena, mais tranquila, mais silenciosa, né? E aí podem rezar na natureza, na cripta, no seu quarto, na capela, enfim. Isso sem ter um tempo específico, sem ter pontos específicos, né? É trazer essa realidade. Se o texto ajudar, se os textos bíblicos, né, a reflexão que está aqui, é para trazer esta realidade e mergulhar nesta realidade. Mas não se trata de um mergulho solitário. Alguém já desceu, já iluminou, já deu sentido. Então se trata de uma descida carregada de esperança. Tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.